Hoje vamos abordar o tema reserva de emergência. Eu vejo muita gente começando a investir sem saber o que é uma reserva de emergência e sem ter montado a reserva de emergência. E você que quer começar a investir, você jamais deve começar sem ter montado ou pelo menos estar montando a sua reserva de emergência, que ela funciona praticamente como um porto seguro para os seus investimentos. Quanto melhor for sua reserva de emergência, quanto mais sólida ela for, quanto melhor ela estiver montada, você pode ser mais arrojado com os seus investimentos e ter um retorno maior e conseguir ganhar mais dinheiro e chegar mais rápido na sua independência financeira. Vamos começar primeiro de tudo. O que é a reserva de emergência? O que consiste a reserva de emergência? Nada mais é do que o montante de capital que você tem que deixar disponível para uma emergência. E usualmente, quando a gente fala de reserva de emergência, a situação mais considerada como emergência é essa. Considera-se a perda de um emprego. Só que não necessariamente apenas a perda de um emprego é uma situação emergencial. Temos também, por exemplo, a quebra de um carro, um problema de saúde, uma reforma imprevista na casa. Tudo isso são situações de emergências que, se você não tiver o dinheiro disponível com liquidez, com retorno garantido, você acaba tendo dificuldades para conseguir fazer essas situações. Então, vamos para a segunda pergunta. Como calcular a sua reserva de emergência? A melhor forma é partindo de uma regra empírica. Se você não tem a menor noção do que está fazendo, como que você começa, você pode começar por aqui. A regra empírica é: uma boa reserva de emergência, usualmente ela contém aproximadamente 6 meses dos seus gastos mensais. E cuidado, não é do seu salário. Não é se você ganha 10 mil reais, a sua reserva de emergência são 60 mil reais. É em função dos seus gastos. Então, por exemplo, pegar um exemplo numérico aqui. Seu salário é de 10 mil reais. Os seus gastos mensais são de 7 mil. Logo, a sua reserva de emergência, baseado nessa regra empírica, são 6 vezes os seus 7 mil. Então, você deveria ter 42 mil reais na sua reserva de emergência. E essa é a regra mais simples que tem. E aqui um termo bônus, que é o quê? A reserva de oportunidade. O que acaba sendo, no caso, a reserva de oportunidade? É um capital investido em uma aplicação similar, a aplicação em si, o investimento em si é similar à reserva de emergência, só que é para oportunidades de consumo, ok? Oportunidades de consumo. 2 exemplos bem simples. Uma viagem com bom desconto à vista. Você tem o dinheiro, se fazer uma viagem, você pode pagar à vista. Um carro que você consegue antecipar a troca pagando à vista a um preço melhor. Ou seja, é um dinheiro extra que você coloca à sua disposição para que você consiga utilizar oportunidades de consumo. Primeiro, reserva de oportunidade, a definição dela é o dinheiro que você vai deixar além da reserva de emergência. Você vai deixar esse dinheiro além dela e jamais deve invadir a reserva de emergência. Esse dinheiro jamais deve invadir. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. É possível investir antes de ter a reserva de emergência pronta? E essa é uma pergunta extremamente importante e a mais polêmica eu acho aqui. Primeiro, você se livra das dívidas, isso está 100% certo. Isso aqui está 100% correto, você se livra das dívidas antes de qualquer coisa. Porque a taxa de juros que você paga em qualquer dívida, muito dificilmente você vai conseguir em algum investimento. Então, se livra das dívidas, organiza a vida. Isto não é errado, porque primeiro você tem que ter o seu pulmão para depois começar a construir o patrimônio. Só que pensa aqui comigo, uma regra mais prática, certo? Vamos pegar. Você consegue poupar R$500 por mês. Beleza? R$500 por mês. E sua reserva de emergência tem que ter 20 mil reais. Você vai levar quase 40 meses para constituir sua reserva de emergência com regime de juros compostos, 36 meses, 3 anos. Você ficar 3 anos investindo só em Tesouro Selic, só RDB da Nubank, só um pós-fixado com liquidez, a chance é gigantesca que você broche para investimento. A chance é gigantesca. E apesar de ser conceitualmente verdade, eu acho que a gente tem que ser mais prático e ser mais realista. E jogar para a nossa realidade de forma que você comece a investir o quanto antes. Então, apesar de ter sentido você primeiro montar o seu pulmão, montar o seu terreno antes de você começar a investir, eu prefiro sinceramente fazer o seguinte. Quando for esse o caso, você direciona uma parte do seu aporte mensal, que no caso R$500 aqui do exemplo, para já investimento, que é o conceito do skin the game, já põe a pele em jogo, já coloca a coisa para rodar, já põe na prática. Vamos agora para a quarta pergunta. Quais são os pré-requisitos para o investimento funcionar
como reserva de emergência e precisa apenas de duas coisas. Primeira coisa, um retorno nominal diário garantido. E a segunda coisa, alta liquidez. Vamos agora para a nossa quinta pergunta. Quais são então, Matheus, as melhores opções para reserva de emergência? Não tem muito para onde fugir nesse caso. Primeira opção, o Tesouro Direto Selic, que continua sim sendo uma excelente opção para reserva de emergência. Por quê? Ele rende 100% da taxa Selic, bruto, certo? Não no líquido. E isso garante um retorno nominal diário. Todo dia ele aumenta um pouquinho. Você vai descontar o imposto de renda e a taxa da B3 ao longo dos anos. E a liquidez dele é D+1. Ou seja, ele cumpre os dois requisitos. Ele tem uma excelente liquidez e o retorno nominal garantido porque ele é um título pós-fixado. Uma segunda opção, que é inclusive a opção que eu utilizo hoje, é o RDB da Nubank, que também tem um retorno nominal garantido, ele rende 100% do CDI, que é numericamente muito parecido com a Selic e tem liquidez D+0. Apesar do CDI estar um pouquinho abaixo da Selic hoje, o RDB da Nubank não tem a taxa da B3. Vamos agora para a última pergunta. Quais são os perigos da reserva de emergência? Tem 3 grandes perigos. O primeiro grande perigo, que é uma das teóricas vantagens, é a alta liquidez. Por que a alta liquidez é um perigo da reserva de emergência? Sabe por quê? Porque você aí que está ouvindo essa aula e é ansioso e é ansiosa, pode resgatar para comprar aquela coisa que você queria, para antecipar o carro. O ser humano sabe que pode resgatar alguma coisa, a gente resgata. Um segundo perigo é você ficar frustrado com a rentabilidade baixa. E isso anda na contramão com o terceiro e último risco, que é você se contentar com uma rentabilidade menor. Que a poupança já não é feito para render, eu vou aceitar uma rentabilidade menor. Só que você não tem que se contentar com nada. Você tem que buscar o melhor balanço risco-retorno. E vai estar disponível para você para download aqui o PDF desse arquivo para você baixar gratuitamente também. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui. Isso é uma forma muito legal de incentivar o nosso trabalho e o YouTube entender que o conteúdo tem sentido para você e para outras pessoas. Legal? Comece a montar a sua reserva de emergência e o próximo passo é você investir e eu vejo você nele. Um abraço.